ele é mentiroso patológico. Ele vai reescrever a história de forma que você fique mal e sente culpado por pedir que o outro te trate com o mínimo de respeito. Olha, antes de tudo, quando o assunto é narcisismo, precisamos entender que estamos lidando com uma pessoa com energia de fato muito pesada. O que é ser narcisista? A pessoa narcisista é uma pessoa apaixonada por ela mesma. E olha o eco. Quando você acha que a tua opinião sempre importa, o que é eco, cara? É você falar e a tua voz voltar pra ti. Você tá apaixonado pelas suas opiniões. Quem tem transtorno de personalidade narcisista tem certas características, como, por exemplo, a necessidade de ser o centro das atenções em todos os momentos. A partir do momento que você fica apaixonado por ti mesmo, você não consegue se relacionar com o outro. Você só consegue se relacionar contigo mesmo, de alguma forma. Então, por exemplo, é a sua formatura e você tem um pai com transtorno de personalidade narcisista e ele não aguenta você estar recebendo atenção na sua própria formatura, porque o seu sucesso mostra para ele, na estrutura fragilizada de personalidade que ele tem, que ele é um lixo. Então, ele pode fingir uma doença, fingir um desmaio ou ter algum tipo de surto na sua formação para que ele receba atenção em vez de você. Outra característica desse transtorno é a ideia de que você é especial. Esse cara que sente eu sou incrível, esse tem sucesso na sociedade. Porque ele não só se acha incrível, como ele não tem empatia. Então, onde quer que ele vá, ele esmaga todo mundo e consegue o que ele quer. E nós temos uma sociedade que aplaude esse perfil. Então, todo mundo fica, você é incrível mesmo. E eles montam empresas, eles são líderes religiosos, eles são líderes de países, eles são líderes de tudo que é tipo de coisa. Então, você tem uma constante sensação de que você é superior às pessoas. Que, na verdade, muitas vezes vem como uma compensação a uma constante impressão de que você é inferior a todo mundo. Então, como isso dói, como defesa, a personalidade narcísica decide: por que eu me sinto tão diferente? Ah, já sei. Deve ser que todo mundo é inferior e eu sou melhor. Ok, então a ideia do narcisista parte do quê? Dele sentir uma insegurança, dele se sentir inferior. E como resposta, ele faz uma armadura, onde ele é o fodão, entre aspas. E se você vai contra isso, né? Se você vai contra ele de alguma forma, de opinião, de relacionamento, qualquer coisa do tipo, ele vai contra a sua perspectiva, colocando você pra baixo, né, de maneira suja, fazendo você se sentir realmente mal. Ok, agora que você entende a psicologia por trás de uma pessoa narcisista, entenda agora quais são os seus métodos de manipulação. Eu tava conversando com uma amiga minha, uns anos atrás, e ela tava com um comportamento muito esquisito. E fazia um tempo que eu não via ela, e eu fiquei pensando pra mim, ela tá com o comportamento de quem tá em relacionamento com um narcisista. E tava. Ela tava num relacionamento com um narcisista. Começa a ter sinais. É. A única coisa que um narcisista não quer é que a vítima acorde. E quando isso acontece, a missão dele, o objetivo dele é colocar essa pessoa de volta para dormir. É como se a vítima tivesse num coma e ela começa a despertar. Quando você descobre com quem você está lidando, é como se você estivesse acordando desse coma. E por que eu identifiquei? Porque ela estava muito confusa. E tipo, ela não era assim, sabe? Uhum. Era uma menina que, ela tava duvidando de si mesma. Muito confusa, muito confusa. E os papos que a gente tinha ao longo dos anos, que ela, né, conseguia voltar pro eixo, não tava conseguindo. Uhum. E tipo, falava, mas mulher, você não tá vendo que isso, não sei o quê. Ai, eu não sei, Tari. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Então, uma quantidade astronômica de ansiedade. Confusão, culpa. Você vê esses sintomas nas pessoas que lidam com narcisistas. A primeira coisa que o narcisista vai fazer é confusão. Para que a vítima se confunda, para que ela comece a duvidar da sua sanidade, das suas percepções, para que ela acredite que ela está louca, que ele está louco. Narcisistas defendem os personagens que criam porque isso é tudo que eles têm. A experiência emocional dele é: eu sou um lixo. Então, quando ele fala, tipo, não, você é um lixo, ele não tá falando isso porque ele se acha o maioral, é porque ele se acha um lixo. Então, ele quer que você se sinta um lixo. Então, a experiência emocional do narcisista grandioso é de confiança. A experiência emocional do narcisista vulnerável é que eu sou um lixo, então eu tenho que sair machucando todo mundo pra sentir um pouco de poder. Isso. O problema é que, geralmente, a conversa se torna uma luta. De mostrar quem tá certo e quem tá errado. Não em algo pra ser concordado. Porra, por exemplo, 2 exércitos que brigam querem o quê no final das contas?
Os dois querem a paz. Ou seja, uma pessoa narcisista, ela também é orgulhosa. Então ela nunca vai querer sair errado na situação. Não é só sobre a situação em si, e sim sobre ela estar certa. Consegue entender? Então, quando a vítima começa a despertar, inevitavelmente ele ou ela vai fazer um movimento para que isso não aconteça. E a maneira mais eficaz, a forma mais rápida e já conhecida, infelizmente, pela vítima e muito profundamente pelo narcisista é através do gaslighting. O gaslighting é uma ferramenta de manipulação psicológica onde a vítima é levada a duvidar de si mesma, então é uma grande confusão mental, então as coisas são alteradas, como se a realidade fosse distorcida para que a vítima comece a patinar dentro dos seus próprios pensamentos. Ah, mas o narcisista tá lá friamente calculando? Não, gente, ele não tá friamente calculando. Ele não é um psicopata de profissão que tá, né? Não é isso, calma. É que ele, a criança interna dele tá buscando até hoje alguém para resolver os problemas dele. E ele transferiu isso dos pais para você. Então, no início do relacionamento, ele realmente tá no estado... A gente não fica no início de relacionamento? O narcisista também dá bomba de hormônios, químicas, só que ele tem essa questão de idealizar o próximo, que pra ele quer dizer... Vai vir com tudo. Finalmente eu achei a pessoa que vai me fazer nutrir. Parecer bem, que vai me nutrir, que vai resolver os meus Alimentar problemas. todos os meus desejos. Nossa, ela é perfeita. Ele realmente acha que você é perfeito, mas é essa descrição que você quer? Outra característica é a falta de empatia. Narcisistas não conseguem ver a sua dor, conseguem saber que você está machucado e doendo, mas não conseguem se importar. Porque eles não conseguem se importar com absolutamente nada nem ninguém que não diz respeito a eles mesmos. Mesmo que o sofrimento seja da própria filha ou do próprio filho. E além disso, claro, obviamente, a difamação. Narcisista vai continuar mantendo a sua imagem, vai fazer de tudo para que a sua imagem prevaleça e para que isso aconteça, obrigatoriamente a imagem da vítima começa a ser diminuída, abafada, difamada, distorcida, então o valor do narcisista sobe e o da vítima cai. Então a vítima cai na descrença, fica confusa, cai na descrença e o narcisista preserva a sua imagem. Quando a vítima começa a acordar, o primeiro movimento é coloca ela para dormir de novo e destrói a reputação da vítima. E ele vai fazer isso fazendo você questionar as partes suas que não agradam. E aí você vai reprimindo, né? Não agrada, deve ser minha culpa mesmo, né? Então daqui a pouco você só é o que pra ele? Serviços, sexo... Utilidades domésticas. Só... É só isso que você é. Ok, nessa altura do campeonato você já deve ter entendido bem como as pessoas narcisistas funcionam e quais são os seus métodos que elas costumam usar. Mas assim, não adianta nada saber de tudo isso se você não souber como agir e principalmente como colocar esse tipo de pessoa no lugar dela. Por exemplo, você passou por uma situação em que alguém parecia fazer de tudo para te irritar? E aí, o que aconteceu? No final, quem saiu mal foi você? Você perdeu a paciência? Né? Você acaba sendo vista como uma destemperada, enquanto o outro manteve a calma. Por causa da incapacidade deles de segurar sensações de contentamento durante um longo período de tempo, eles ficam te cutucando. Às vezes não de forma agressiva, de forma super sutil. Super sutil. E eles são hipersensíveis, só pra você ter uma noção. Narcisistas são hipersensíveis, hipervigilantes a qualquer mudança de humor seu, qualquer alteração no seu estado. Eles não percebem. Claro que eles percebem. Eles percebem tudo. E eles estão olhando aí. O que você tá reagindo. Se você fizer uma cara de... Quando eles dão uma cutucada, já deu um alívio. Então, como você tá lidando com uma personalidade que precisa desse alívio, porque ela se sente tão mal, e ela vai te cutucar pra você se sentir mal também? Se eu me sinto mal, não sei o que fazer com isso. Toma tu então, minha sensação, pra você também se sentir mal. Pronto, eu me sinto melhor. Gente, elas se alimentam de reações impulsivas. Não se esqueça disso. Elas sempre vão querer que você reaja impulsivamente. É aí que elas percebem o quanto você saiu fora do prumo. Fale com calma também, né? Com calma, mas com firmeza. Então, quando eu falo não se intimide, mantenha a sua resposta, mantenha a sua posição, a sua negativa que seja, porque é isso que dá limite e impede que essa pessoa controladora tome conta de tudo que você deseja. Os seus direitos são inegociáveis. E o que é mais importante dessa história de ser firme é você não precisa ser agressivo, você não precisa ser hostil, violento, nada disso.
Firmeza nada tem a ver com agressividade, mas tem a ver com não justificar. Você não precisa e não pode dar justificativas do seu limite a um manipulador. Porque se você der justificativa, aí vira um argumento de debate. Nesse momento que você acaba se perdendo. Eu mesmo já tive a experiência pessoal com uma narcisista e tinha muitas coisas erradas nesse relacionamento, muitas coisas mesmo. Eu fui humilhado de diversas formas. Eu fui de uma pessoa altamente confiante a uma pessoa de fato insegura, porque realmente eu tive motivo. Quem já se relacionou com narcisista sabe do que eu estou falando. E por mais que eu mostrasse a ela que aquilo estava errado, por mais que eu tentasse, sempre que eu reagia, esse pensamento de querer mudar as coisas, de querer melhorar as coisas, o que eu falava sempre virava o motivo do argumento, onde era distorcido e eu saía como errado. E aqui meu depoimento, também tem os psicólogos falando, seja firme com o que você decidir. Se você quer colocar o narcisista no seu lugar, você precisa ser firme e ser frio. Bater o pé no chão, é isso e acabou. E a partir daí você vai embora da vida dessa pessoa narcisista, porque no momento que ela não consegue mais ativar os seus gatilhos negativos, no momento que eles não conseguem mais te fazer explodir, te fazer ter surtos, a partir do momento que eles não conseguem extrair esse comportamento de você, é aí que você vai colocar o narcisista no seu devido lugar. Porque ele não vai conseguir mais te controlar ou te manipular. Você, logo, se respeitando, você vai embora da vida dessa pessoa. Porque você sabe do seu valor. E logo, você não vai ficar com uma pessoa que te trata dessa maneira. E se você tá com resquício de pena ainda, pensando, poxa, não tem como ajudar um narcisista, eu faço você mudar de ideia, só te mostrando como fica uma vítima após o abuso de um narcisista. Você saiu do relacionamento, mas ele ainda vive dentro de você. A voz dele, as críticas, as dúvidas ainda ecoam aí dentro, né? Depois que a pessoa entra nisso, existe uma espécie de segundo ciclo. É o que acontece com a pessoa pós-abuso. E quando você vai tentar refazer a tua vida no final, quando você sai ou você é descartado ou você resolveu sair, ele vai tentar, o pouco que te sobrou, ele vai tentar tirar. E um jeito também de fazer com que a tua imagem seja destruída é, por incrível que pareça, falando bem de você. Porque se você tenta falar assim, cara, mas o cara é louco, aconteceu isso, aconteceu aquilo, todo mundo fala assim, mas Simone, o cara, Ele me ligou e só falou bem de de você. você. Exato. O problema é ele Tipo, ter ligado pros amigos e botar os amigos entende? nessa farofa. Então, eles E isso que eu mostrei agora para vocês foi apenas um pequeno exemplo. A partir daí, não acaba as manipulações. Na verdade, daí ainda continua. E ele precisa de suprimento, não só seu, mas de todos. Logo, você terminou, você acha mesmo que ele vai querer sair como errado? Você acha mesmo que ele tá ligando para você?